Olá, queridos alunos do sexto ano /9 da Escola Santa Helena, sejam bem-vindos à oitava aula da disciplina de História. E essa oitava aula, ela é referente à revisão dos assuntos que foram trabalhados durante o terceiro bimestre do ano letivo de 2020. E os assuntos que nós iremos abordar nessa oitava aula da disciplina de História é a Grécia Antiga e Roma Antiga e a Constituição do Império Romano. Sejam todos muito bem-vindos à oitava aula da disciplina de História. Fiquem muito atentos a todas as informações que nós iremos revisar nesse momento, lembrando que os assuntos que serão revisados já foram trabalhados de forma detalhada nas nossas aulas anteriores. Então fiquem todos atentos e boa aula para todos nós. Bem, inicialmente, na nossa primeira apresentação, nós temos uma referência sobre a Grécia Antiga. Inclusive, eu trouxe a vocês a ilustração do mapa do território da Grécia, ok? Durante a Antiguidade. E é importante frisarmos que a Grécia Antiga é a época da história grega que se estende do século XX ao século IV a.C. E nesse meio tempo, muitos desdobramentos e acontecimentos históricos ocorreram no território da Grécia. Inclusive, quando falamos em Grécia Antiga, nós não estamos nos referindo a um país unificado. Na verdade, era um conjunto de cidades que compartilhavam a língua, costumes e algumas leis. No entanto, muitas delas eram até inimigas, né? Esses grupos populacionais eram até inimigos entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta, por exemplo, que, como bem sabemos, por longos anos travaram disputas por território e, consequentemente, domínio econômico, político e cultural até mesmo no território da Grécia Antiga. De todas as maneiras, é importante nós frisarmos que no período clássico, os gregos eles procuraram cultivar a beleza e a virtude, desenvolvendo a arte da música, por exemplo. Também desenvolveram a pintura, a arquitetura, a escultura, entre outras áreas de conhecimento que constituem, inclusive, o legado da civilização grega durante a Antiguidade e que, consequentemente, rompeu as fronteiras do tempo e que se difunde hoje entre as civilizações contemporâneas. Quando falamos em Grécia Antiga, também é muito importante nós revermos um aspecto importante que é justamente a composição da sociedade na Grécia Antiga. E quando falamos em sociedade na Grécia Antiga, cada polis tinha a sua própria organização social e esse é um fator importantíssimo no que diz respeito a essa organização social. Algumas, inclusive como Atenas, admitiam a escravidão por dívida ou guerras. Por sua vez, Esparta tinha poucos escravos, mas possuíam os servos estatais, que pertencia ao governo espartano. Ambas cidades, tanto Esparta como Atenas, tinham uma oligarquia que os governava, que também eram proprietários das terras cultiváveis. Também em Atenas, nós verificamos a figura dos estrangeiros, chamados de metecos, inclusive. Só era cidadão quem nascia na cidade e, por isso, os estrangeiros eles não podiam participar das decisões políticas das polis gregas, que eram justamente as cidades-estados, e como referência nós temos principalmente aí Esparta e Atenas. No contexto econômico, é importante nós reiterarmos que a Grécia ou a civilização grega, a economia grega, ela se baseava em produtos artesanais, a agricultura e o comércio. Os gregos eles faziam produtos em couro, metal e tecidos, e estes, inclusive os próprios gregos, davam muito trabalho, pois todas as etapas de produção, desde a fiação até o tingimento, eram demoradas. Então, o processo artesanal que era desenvolvido pelos gregos, ele contemplava, diga-se de passagem,
um trabalho significativo, né, nas peças que eram produzidas, nos produtos que eram ali desenvolvidos, produzidos e comercializados entre regiões, inclusive da própria Grécia. Os cultivos, né, de alimentos e etc., estavam dedicados às vinhas, às oliveiras e trigo, e, consequentemente, a esses cultivos somavam-se a criação de animais de pequeno porte, inclusive. O comércio ele estava presente no território da Grécia durante a Antiguidade e afetava toda a sociedade grega. Para realizar as trocas comerciais, se usavam da moeda, que naquela época era caracterizada como dracma, ok? Que era a moeda local na Grécia Antiga e que era um mecanismo de relação comercial e econômica entre tais gregos. No contexto religioso, também é importante nós abordarmos que a Grécia Antiga, ou civilização grega, era politeísta. E, ao receber a influência de vários povos, os gregos, inclusive, eles foram adotando deuses de outros lugares até constituírem o panteão de deuses, né? As ninfas, seres humanos que alcançavam a imortalidade e deuses que perdiam sua condição imortal. As histórias dos deuses, elas serviam de ensinamento, inclusive moral à sociedade, e também para justificar atos de guerra e de paz. Os deuses também interferiam na vida cotidiana e praticamente havia uma deidade para cada função. Então, nós trabalhamos alguns aspectos primordiais no que diz respeito aí à constituição da Grécia, da civilização grega na antiguidade, e na nossa segunda apresentação nós vamos estar abordando agora o nosso segundo assunto do terceiro bimestre do ano letivo de 2020, nesse contexto revisão. Então nós vamos falar sobre Roma Antiga e o Império Romano. Quando falamos em Roma Antiga, é importante nós termos a concepção de que o território romano ele se consolidou ao longo do tempo como um dos principais impérios da humanidade, um dos principais impérios do mundo, inclusive. E o território romano foi amplamente aí, contextualizado e permeado por contextos mitológicos, organizações sociais, políticas, econômicas, inclusive, que marcam fortemente, né, o contexto historiográfico de Roma, né, durante a Antiguidade. Quando falamos em Roma, é importante nós relembrarmos que a formação e expansão do Império Romano ela ocorreu após um domínio efetivamente de toda a Península Itálica, né? Os romanos eles partiram para as conquistas de outros territórios. Com um exército bem preparado e com muitos recursos, venceram os cartagineses, né, liderados pelo general Aníbal nas guerras púnicas, isso lá em meados do século III a.C., e esta vitória, inclusive, ela foi muito importante, pois garantiu a supremacia romana no mar Mediterrâneo, uma das principais interligações intercontinentais entre os continentes africano, asiático e, consequentemente, europeu. E é importante também nós lembrarmos que os romanos eles passaram a chamar o próprio mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, ou seja, nosso mar, justamente por desenvolverem uma ampliação nessa porção ali do território, né, diga-se de passagem, do território europeu e intercontinental. Após dominar Cartago, Roma ampliou suas conquistas dominando a Grécia, o Egito, a Macedônia, a Gália, a Germânia, a Trácia, a Síria e até mesmo a Palestina, o que foi gradativamente constituindo aí essa composição imperial no território grego. É importante nós lembrarmos ainda que a cultura romana
ela foi influenciada pela cultura grega, e por isso anteriormente eu tinha falado inclusive em gregos, porque eles tiveram uma forte influência na composição da cultura romana. Os romanos, diga-se de passagem, eles copiaram muitos aspectos da arte, pintura e arquitetura grega. Os balneários romanos, inclusive, eles foram espelhados pelas grandes cidades, eram locais muito frequentados por senadores e membros da aristocracia romana. Eles utilizavam estes espaços para discutirem política e ampliar seus relacionamentos pessoais. A língua romana era o latim, que depois de um tempo espalhou-se pelos 4 cantos do Império Romano, dando origem, já durante a Idade Média, ao português, ao francês, ao italiano e ao espanhol. Então há uma relação, sim, direta entre Roma e Grécia, A Grécia acaba influenciando diversas ações que se difundiram entre a civilização romana. Inclusive a própria explicação historiográfica, comprobatória para o surgimento de Roma, nos traz a seguinte informação de que os gregos eles compuseram ali os primeiros grupos populacionais que dariam origem à civilização romana. Então nós temos aí os gregos, que tiveram uma influência fortíssima não só na composição da civilização e do território romano, mas também na difusão de práticas culturais, artísticas e até mesmo sociopolíticas e econômicas, certo? Bem, nessa nossa 8ª aula da disciplina de História, nós contemplamos aí todos os aspectos relacionados à Grécia Antiga, à Roma Antiga e à formação do Império Romano. Na nossa 9ª aula da disciplina de História, nós vamos estar fazendo uma correção do exercício de revisão que foi encaminhado para vocês, para que nós possamos aí destacar alguns aspectos com maior ênfase e nos prepararmos para os processos avaliativos vindouros. Não esqueçam de deixar o seu joinha no nosso vídeo, de dar o seu like, adicionar o seu comentário para que nós possamos fazer a interação. Até logo, queridos. Fiquem todos bem. Tchau, tchau.